Paz do Senhor, reverendo. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Do Jóia, está me ouvindo bem? Bem, graças a Deus. Está ouvindo bem aí? Perfeitamente, meu amigo. Graças a Deus. Muito Prazer. bom estar com você novamente. Prazer estar ao vivo com o reverendo, com o irmão, com o amigo. Tentamos a primeira vez, alguns dias atrás aí. Inclusive, reverendo, quero compartilhar com o irmão, antes de darmos início a essa live, que a live que estava marcado para nós darmos início, que não conseguiu, pelo problema que aconteceu, muitas pessoas estão perguntando, até porque o tema é muito contundente e é um tema muito interessante. Pode ou não pode, eis a questão. Vamos marcar aí o dia para nós darmos início a ela, e nós temos que ter aí ter o reverendo Batista conosco também, né? Sem dúvida. E essa live que nós falamos de fazer, de forma direta, eu poderia já antecipar que ela vai de encontro muito ao que nós iremos falar aqui, né, nessa oportunidade. Então, é importante e eu até entendo como necessário falar aquilo que será tratado aqui antes mesmo da gente entrar nos temas propostos para a live que nós iremos realizar. Então, eu até entendo que hoje será uma live, embora breve, né, porque o tempo se avançou muito, nós não conseguimos aí nosso horário como combinado, mas nós vamos esclarecer pelo menos os pontos fundamentais do que realmente abarca a ideia da ortopraxia atual e, sem dúvida, aqueles que entenderem bem aquilo que será proposto aqui vão entender aquilo que será proposto na live que será consequente a essa. Nós ainda vamos, né, marcar essa data. Mas é uma satisfação poder estar com o reverendo mais uma vez. Tenho certeza que vamos aprender muito aqui nessa oportunidade. Amém, reverendo. Queria agradecer ao senhor por estar fazendo parte dessa live aí, por ter me ajudado. E essa live também nós vamos tratar sobre assuntos relacionados, né, à teologia e à ortopraxia religiosa na atualidade, já, né, fazer menção, reverendo, a STEC-REF, né? STEC-REF é essa escola aí que vem ajudando pessoas no mundo todo, que é EAD, online, que nós vamos tratar sobre esse tema, né? A importância da teologia, a importância de uma formação teológica em nossas vidas, que ela, por muito tempo, não só ajudou a igreja, né? Quando a teologia bíblica, saudável e racional se fez presente na igreja, ela também ajudou de uma forma direta e indiretamente, conforme nós vamos ver na história, nas histórias passadas, que ela ajudou também na área secular, né? Então, a STEC-REF tem esse ponto de vista de não só estar ajudando aí as pessoas dentro da igreja, mas também as pessoas de uma forma geral, na rede social, aí que quiser estar estudando conosco. Eu fiz parte da STEC-REF, estudei e ainda estudo, e agradeço o convite aí do reverendo por ter me chamado para fazer parte aí dessa junta de homens de Deus, para estar também aí preparando as novas turmas que estão chegando, as pessoas que irão estar conosco, embarcando nesse novo aprendizado. Então, reverendo, ficamos à vontade para nós darmos início a essa live. Queria que o senhor aí ficasse à vontade e logo depois eu começo também. Bom, quanto à STEC-REF, ela surgiu justamente com esse propósito, porque há uma grande dificuldade ainda, infelizmente, das pessoas entenderem a necessidade de uma boa formação teológica. E boa formação teológica, ela não se dá apenas nas instituições de nome ou renome que existem por aí, mas uma boa formação teológica é aquela que te dá as ferramentas necessárias para que você, através da pesquisa e do estudo, possa ter uma convicção daquilo que pretenderá seguir. É muito fácil nós, por exemplo, nos matricularmos numa instituição reformada
onde nós vamos nos alimentar apenas de uma teologia reformada, evidentemente, se a pessoa não experimentar uma outra visão, ele vai ficar apenas um teólogo que tem um conhecimento da teologia reformada. Do mesmo modo, para quem estuda em instituições pentecostais, ou até mesmo pentecostais. E a ideia não é essa. A ideia da teologia, ela abrange um todo. Nós temos que conhecer tudo. A teologia é como a medicina, como o direito. Você faz direito não apenas estudando leis criminais. Você estuda leis referente à família, trabalhista, tributária. E depois de você ter uma visão macro do que é o direito, você se especializa no que chamou mais atenção, naquilo que você se identificou mais. Medicina do mesmo modo. Você estuda medicina, mas depois de você ter uma visão macro da medicina, você vai tomar decisão se você pretende continuar um clínico geral, se vai ser um pediatra, se vai ser um neurocirurgião. A teologia é do mesmo modo. A teologia não pode ser ensinada apenas numa única visão. Você tem que dar o conhecimento da teologia, o que é teologia e o que a teologia diz acerca de Deus. Ou seja, o que ela representa com relação a todas as visões que ela possui na atualidade referente a Deus. E, evidentemente, quando você tem esse conhecimento, a partir daí você pode estabelecer aquilo que você entende como regra de fé e prática para você. Eu entendo para mim que a teologia reformada, ela me traz mais satisfação e mais convicção quanto à soberania de Deus e a minha limitude como homem. Então, eu entendo que essa é uma visão mais acertada da interpretação da Bíblia. Agora, isso significa que eu estou certo? Estou certo para mim, não estar certo para outras vertentes. Então, nós temos que ter a sensibilidade de entender aquilo que para nós é o correto em detrimento daquilo que para nós pode ser incorreto. Não que seja incorreto, mas que pode ser incorreto. Então, nós temos que ter a sensibilidade de entender as vertentes e acertar na decisão que a gente vai tomar. Então, a STEC-REF, ela vem com essa proposta de ser, acima de tudo, acessível, um curso barato, um curso que qualquer pessoa pode ter, e que, com certeza, no estudo da teologia, aí sim, a pessoa pode se aprofundar em algo que ela entende ser, para ela, o mais certo. Essa é a proposta da STEC-REF, e, claro, você, Jean, faz parte, porque é um cristão idôneo e tem tudo um bom conhecimento acerca da palavra, e isso é muito importante para nós. Amém, reverendo. Complementando aquilo que o reverendo falou acerca da teologia, né? Nós temos sempre aquele compromisso em levar uma mensagem bíblica, verdadeira e racional. Essa já tornou uma frase do reverendo Carlos Oliveira aí, sempre racional e abissal, né? Tem que ser profunda, a exegese e a hermenêutica tem que ser profunda para que nós venhamos entender as Sagradas Escrituras. Nosso objetivo, reverendo, como seminaristas, como teólogos, como homens de Deus, pessoas que estudamos a palavra de Deus, é sempre buscar conhecimento e levar conhecimento às pessoas, independentemente de quem sejam, quem vem ao nosso encontro, aonde nós for, a igreja que nós chegar, sempre mostrar, expondo as Escrituras. É isso que nós faz, é isso que a STEC-REF tem o compromisso, expor as Escrituras, conforme o Senhor disse na aula de hermenêutica, né? Não me esqueço, Bíblia interpreta a Bíblia. Então, nosso objetivo é esse, mostrar os dois pontos, o ponto calvinista, o ponto de vista calvinista, o ponto de vista arminiano, e deixar o aluno aí, que lá na frente, para que lá na frente ele tome a sua decisão e veja qual é o que ele mais se apega. Né? Nós temos nosso ponto de vista, nós somos aí reformados. Eu tive a experiência, reverendo, lá no começo da minha conversão, de frequentar igrejas que não tinha esse ponto de vista que hoje tem, e que aquilo para mim era a maior verdade. E com o passar dos dias, dos anos, Deus foi abrindo os nossos olhos, o meu olho, e eu fui conhecendo mais, tendo conhecimento aí acerca do Evangelho da Reforma, aquilo que aconteceu lá no século XVII, XVIII. E isso para mim foi impactante, conforme disse o reverendo. Mostrou para mim a justiça de Deus, o Deus justo, a verdade de Deus, aquele quem é Deus,
o evangelho da reforma, né? Aquele evangelho que vem botar o homem no seu devido lugar e Deus também no seu lugar. É isso que nós aprendemos, é isso que a Bíblia diz, que o homem é pecador e que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus é perfeito e que Ele pode todas as coisas. E nós basta tão somente crer nele. É isso que diz, né, reverendo? Sem dúvida alguma. E Nós já vimos. ao tema da live, é um tema bem interessante, que a gente vai fazer um pouco, talvez de forma resumida, mas justamente essa questão de teologia, dessas vertentes, a necessidade de uma conversa sobre a sua ortopraxia, que é um termo que as pessoas desconhecem, né, em grande parte, né, mas a ortopraxia nada mais é do que a liturgia. Né? A liturgia do culto é uma ortopraxia. Né? Então, quando eu tenho o conhecimento sobre a liturgia, e a liturgia ela é composta do quê? A liturgia ela é composta de métodos, né? de posicionamentos. Né? Então, a análise de uma ortopraxia saudável, ela parte do princípio, quando eu tenho conhecimento teológico suficiente para que o meu culto seja, ele, acima de tudo, racional. Nunca, claro, sobrepondo a manifestação de Deus. Deus se manifesta. Deus, ele é real. Deus, ele é vivo. Né? Porém, algumas praxes religiosas entendem que o culto deve ser sempre formal. E, às vezes, a formalidade em excesso acaba fazendo com que a liturgia ela excede mais para um lado extremamente humanista do que como indicativo a Deus. Por exemplo, nós estávamos jantando, minha esposa e eu, e nós estávamos falando sobre esses tipos de culto de celebração, por exemplo, culto de aniversário de esposa de pastor, culto do pastor, culto, congresso da criança, congresso do jovem, congresso da irmã, congresso do irmão, culto de aniversário não sei o que, não sei o que lá. Ou seja, o culto é para Deus, prestamos culto para Deus. A partir do momento que a figura central do culto ela não é direcionada a Deus, e sim para um evento nada mais e nada menos que humano e de caráter pessoal, este culto ele acaba sendo desvirtuado. E isso acontece muito nos nossos dias. E aí está a necessidade de uma análise dessa prática, dessa ortopraxia, dessa liturgia, para quê? Para que nós não venhamos nos precipitar nas nossas tomadas de decisão. O culto é para Deus. Logo, assim sendo, a teologia ela deve ser para nós aquilo que para os irmãos que vai nos ouvir, ou que vão nos ouvir, é como a palavra de Deus que liberta, que transforma, que alimenta o homem, que gera no homem a fé, porque Deus é quem dá a fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas a partir do momento que isso é substituído por algum evento que direto ou indiretamente camufla a imagem de Deus como ser central do culto, aí, infelizmente, essa análise precisa ser revista e, infelizmente, na nossa cultura, esse tipo de celebração está sendo cada vez mais normal, as pessoas estão entendendo isso como normal, e não é normal esse tipo de celebração, não é normal ter esse tipo de um culto onde substitui a sua figura central, que é Cristo. É verdade, reverendo. Nós aprendemos com a ortopraxia, que, com a teologia propriamente dita, que o culto ele deve ser cristocêntrico e teocêntrico. Né? Cristo ele deve ser o ponto, ele deve ser a base de tudo. Deus ele deve ser a base de tudo. Então, se o culto tiver tudo menos Deus, e nós vemos isso, reverendo, em determinados segmentos evangélicos, onde, conforme o senhor acaba de dizer, que nós vemos culto de diversas formas e maneiras e gostos diferentes, diferenciados para tudo. E muitas das vezes, não digo a igreja, reverendo, não digo a igreja de uma forma geral, mas alguns perderam de fato o que significa a essência do culto.
o que é se reunirem, o que é cultuar a um Deus triuno, um Deus que é santo, um Deus que é verdadeiro, um Deus que é soberano, um Deus que pode todas as coisas. Então, culto para nós é nada mais do que nós nos reunirmos como irmãos e adorarmos aquele que fez todas as coisas, que arquitetou um plano de salvação para nós, que o Filho lá na cruz exerceu a sua parte e o Espírito Santo aplicou em nossas vidas. Abordando ainda, reverendo, sobre a ortopraxia, se eu tiver errado, quero que o irmão me corrija aqui, sem nenhuma formalidade, claro. A ortopraxia também, reverendo, pode se aplicar também ao estilo de vida da pessoa, correto? Sem dúvida. Hoje nós estamos vivendo, reverendo, há muitos tempos atrás, nós vivíamos naquele tempo em que muitas pessoas tinham sede de buscar aprender mais de Deus, porém não tinham as ferramentas e recursos necessários, correto? Por exemplo, grandes livros aí de Jonathan Edwards, como por exemplo, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, não tínhamos na nossa linguagem, não tínhamos em português, não tínhamos aí o acesso a eles. Como nós temos hoje. Nós temos uma ferramenta que é muito importantíssima para as nossas vidas, que vem abençoando vidas. A StecRef faz parte desse programa, que é a internet, né, que nós levamos a mensagem de Deus para pessoas que muitas das vezes nós nunca víamos ou conhecemos. Mas, reverendo, hoje, na atualidade, mesmo tendo essas ferramentas, esses meios pelos quais abençoam vidas, muitas pessoas têm aquilo que nós chamamos de conhecimento, de um vasto conhecimento, mas não tem ortopraxia. Eles têm conhecimento demais na mente e pouco fervor no coração. Eles conhecem demais a Deus, mas as suas obras, seu estilo de vida não são complacentes àquilo que eles dizem crer. Muitas das vezes são ótimos expositores do Evangelho, são pessoas que trazem exposições maravilhosas, mas nós não vimos isso na prática. Nós não vimos isso no dia a dia. Então pode se aplicar na ortopraxia. Isto, reverendo? Sem dúvida. Porque, veja bem, o que você cita é uma coisa que ocorre muito. E eu acredito que o que mais ocorre é isso. Nós estamos hoje, infelizmente, dentro de um sistema religioso que está acostumado com práticas fáceis, úteis e que dão resultados imediatos. Então, hoje, a estrutura religiosa, em muitas esferas, ela está, de certo modo, pautada em 3 situações, né? Que a primeira é o pragmatismo religioso, né? A segunda, o praticismo, e a terceira, junto ao praticismo, vem a terceira, que é o pietismo. Então, quando nós falamos de pragmatismo religioso, por exemplo, o que é o pragmatismo religioso? O que é o pragmático? É aquilo que dá resultado. Então, eu posso conhecer muito. E é o que muito acontece. Por exemplo, o reverendo citou um determinado líder, pregador, expositor. Ele conhece muito. Só que o que ele conhece não espera o resultado que a instituição deseja. Então, ele acaba camuflando o seu conhecimento para si próprio e transmite para a igreja aquilo que, para a instituição, é interessante. Ou seja, ele pratica, ele vive de um pragmatismo religioso. Ou seja, olha, se eu falar sobre jejum, bom, jejum não é atraente. Mas se eu falar sobre vitória e fé inabalável, opa, isso é atraente. Isso é pragmatismo religioso. Então, alguns cometem, e até às vezes no piloto automático, que já se tornou comum, vivem uma vida de pragmatismo religioso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o praticismo, que eu falei, que vai junto com o pietismo, que é o terceiro ponto. Então, quando a gente pensa no praticismo, não tão diferente do pragmatismo religioso, o que o praticismo entende? Ele entende que aquilo que é útil é o que deve ser valorizado. E é um exemplo que eu dei, eu posso usar o mesmo exemplo com um tema diferente. Por exemplo, você num determinado culto, se você for falar sobre oração, por exemplo, a oração não é útil.
O que é útil é aquilo que vai trazer o que? Fervor, que vai trazer revelação, que vai trazer mensagens subliminares de Deus, de que o Senhor está visitando, fazendo, de que os milagres vão acontecer. Ou seja, a pessoa parte de um praticismo religioso, entendendo que o que é mais interessante é o que é útil. Aquilo que não é útil, aquilo que não serve, aquilo que não é atraente, a gente não pode fazer uso de forma sobremaneira daquele tema. Então, tanto o pragmatismo religioso, o praticismo religioso que anda junto com o pietismo, acaba sendo algo que se envolveu com a igreja de uma forma tão contundente que hoje, como o reverendo falou, é uma prática extremamente normal. A pessoa tem conhecimento, porque nós sabemos. Eu conheço muitas pessoas que têm uma enorme bagagem, mas quando você vê a pessoa falando no altar, na tribuna, no culto, seja lá onde for, você percebe que essa pessoa ela não traz aquilo que é o essencial, é de fato o necessário. Por quê? Porque a instituição, ela entende que o que é necessário para ela é aquilo que dá resultado e aquilo que é mais útil, e não aquilo que talvez seja mais cansativo. Por exemplo, se você ouvir um sermão sobre a oração, vai chegar um momento que alguns irmãos do culto vão dormir. Literalmente, roncam até. Se você for falar sobre o tema do jejum, do mesmo modo, se você for falar de um tema doutrinário importantíssimo, que eu gosto muito, por exemplo, hoje nós iremos falar sobre a doutrina da redenção. As pessoas não sabem nem o que é redenção. Se você chegar no culto e trazer uma ministração hoje, nós iremos falar a respeito do plano de expiação. Né? As pessoas não entendem a esfera e a importância da expiação, né? Se nós chegarmos num culto e falarmos, olha, hoje nós iremos tratar de um assunto o nosso Senhor morreu e reviveu para que hoje, pela fé, pela sua graça e não por obras, alcancemos salvação. Para que, do mesmo modo que os israelitas no deserto, que olharam para a serpente de bronze, esses israelitas que estavam doentes, enfermos, com lepra, sendo torturados pelo sol escaldante do deserto, quando eles eram acometidos de chaga mortal e olhavam para a serpente de bronze no deserto, essas pessoas eram curadas. Hoje, nós não temos a serpente no deserto, mas nós tivemos um Cristo que foi levantado da cruz. E quando nós olhamos para o Cristo que foi pregado na cruz, nós conseguimos entender que os nossos pecados foram lançados sobre ele, e agora nos traz a paz. Então, quando nós trazemos um sermão que impacta a nossa alma e a nossa vida, isso para muitas igrejas não é interessante. O que é interessante é falar o que os meios neopentecostais, alguns, estão acostumados, que é a chave da vitória, a porta que vai abrir, entra na minha casa, faça isso, me chama pelo nome, e não sei o quê, aquela coisa que não traz resultado efetivo algum, frustra aqueles que não têm o entendimento apurado da palavra e acaba vivendo um evangelho pragmático e praticista e pietista e acabam não evoluindo, chegando a uma estatura de varão perfeito, como a própria palavra nos diz. Então, isso é uma coisa extremamente normal na nossa cultura atual. Verdade, reverendo. Tratando ainda sobre esse tema, eu quero aqui trazer à mente sobre a importância, reverendo, já que a nossa live não tem um tema específico, como foi dito lá no banner quando fez, nós iríamos tratar sobre como a teologia é vista nos dias de hoje, a importância de uma formação teológica, o perigo de uma teologia ecumênica e liberal, e será que defendemos bem a fé cristã? Nós vamos tratar sobre esses temas, como nós já estamos tratando, e vamos tratar também de outros. Um dos temas principal, reverendo, que nós, no Brasil ainda, não tem se adotado, e tomando um gancho daquilo que já foi dito pelo senhor, é sobre a importância da pregação expositiva. Quando se tem pregação expositiva, se tem um enriquecimento da igreja. E primeiro eu quero tratar desse tema falando um pouco sobre o que é exposição, pregação expositiva. É aquele conceito que o pregador tem, ou melhor, aquele método de pregação que o pregador tem, que eu acredito que é o que o reverendo faz, assim como eu, é o objetivo e o propósito de nos decorrermos por um texto
por todo um livro, por uma carta, de expor todo aquele conceito, tudo aquilo que foi escrito. E me vem à mente, reverendo Carlos, sobre um grande homem que é conhecido como o pai dos pregadores, Charles Spurgeon, que o senhor conhece demais sua obra. Diz a história que aquele homem pregou 14 anos só no livro de Romanos. Era um homem que todos os domingos trazia exposições belíssimas, conforme nós temos aí escritos dele a respeito das suas exposições, e a igreja não se cansava. O que acontecia ali com aquela igreja? Que aquela igreja agregava conhecimento, trazia sobre si conhecimento. Hoje, por falta de uma boa teologia, de ótimas exposições bíblicas, de sermões expositivos, a igreja atual, e agora eu quero falar de uma forma literal, reverendo, eu quero usar todo o corpo, nós temos nos acostumado com aquele tipo de sermão do vem de todo jeito. Pastores não se preparam antes de dar início ao culto, e quando começa a exposição da palavra, é aquilo, lê uma coisa e prega outra. Já nós estamos cansados de ver, reverendo, aí pessoas que procuram na sua mente as palavras que vão ser ditas no púlpito, seja onde for, e só procuram um texto com base daquilo que ele já pensou. E nós, como servos de Deus, nós temos a base, ou como base de nossa vida, a palavra de Deus. Então, quando nós subimos no púlpito, nós temos por vista que aquilo que será dito, que sairá de nossas bocas, que será verbalizado por nós, e que será penetrado no coração daquele que nos ouve, por meio do Espírito Santo, é que nós, de antemão, nós temos estudado, orado, que é muito importante, e pedido a Deus sempre o conhecimento. O que eu quero dizer com isso? É que nós, a igreja atual, ela tem esquecido do seu papel fundamental. E entra todo aquele pragmatismo que o reverendo acabou de falar, que na verdade, o pragmatismo significa dizer de uma forma bem resumida o certo é o que dá certo. Sim. E nós aprendemos que o certo, muitas das vezes, não é o que dá certo. Nós aprendemos que o certo, muitas das vezes, é o que vai contra o ser humano. E nós vamos encontrar textos nas Sagradas Escrituras que nos apoiam naquilo que nós vamos dizer, que nem sempre vai ser muito bom aquilo que nós ouvimos, mas será o necessário. E a pregação expositiva, reverendo, traz como objetivo de nós entendermos todo o contexto daquilo que o autor, daquilo que Deus quer dizer para conosco, aquilo que Ele quer tratar conosco no nosso coração. E eu queria que o reverendo falasse um pouco sobre aí também compartilhasse comigo acerca da pregação expositiva. Quais são os seus benefícios para a igreja? Eu infelizmente, quando estive, não pensei. Veja que pecado gravíssimo, né? Eu estive a alguns metros da igreja que Spurgeon pastoreou em Londres e não fui lá. Você acredita? Essa semana eu falei para minha esposa, quando formos lá, novamente, quando termos oportunidade, eu quero ir na igreja que Spurgeon foi pastor em Londres, que é em português Tabernáculo Metropolitano, né? Em Elephant Castle. Passei perto dessa região de Elephant Castle, mas não fui na igreja do Spurgeon conhecer, a igreja que ele pastoreou. Mas, enfim, é uma inspiração. Spurgeon, de fato, príncipe dos pregadores, né? E muito importante a questão que você colocou dele ter ministrado 14 anos no mesmo livro, e é fato. Bom, a exposição da palavra, como o próprio nome diz, né? Exposição é expor, né? É como Cristo que foi exposto na cruz a todos. Como Adão e Eva, que após o pecado estavam expostos, e a sua exposição os trouxe a vergonha, e com a vergonha se esconderam de Deus. Exposição é estar limpo, nudez, né? Está, de fato, mostrando aquilo que realmente é a realidade. Então, a exposição da palavra, ela é fundamental, porque é através dela
que a gente tem um conhecimento mais profundo dos pontos centrais, ou até mesmo posso dizer de todos os pontos centrais da Bíblia, sejam eles quais forem, quais doutrinas forem. Tá? Eu gosto, pratico, embora eu não desconsidere os outros meios de ministração, como, por exemplo, um sermão temático, um sermão textual, enfim, desde que o objetivo venha a ser alcançado. Qual que é o objetivo máximo da pregação? Né? Vou dar uma parte para o Luciano Alves, que está nos acompanhando. Boa noite, Luciano. Os irmãos que estão acompanhando a live, se inscrevam e sigam o canal do Reverendo Jean, e siga aqui também o canal da Stack Ref também, é importante. Quem está nos acompanhando aí, outros irmãos aí que estão nos acompanhando, Reverendo, o Luciano, Andresa, Manassés, Celso, Aí, reverendo, aí tem gente, o Manassés, que sim, é meu primo, né? E tem eu percebi o sobrenome, Cordeiro, né? sobrenome. E tem outra presença aí também especial, reverendo, que eu queria já apresentar. Sim. Fabiola Michele, minha namorada, viu? Também está presente aí conosco. Vamos aí nos familiarizando. Satisfação imensa também tê-la conosco. Então, assim, a pregação expositiva é fundamental. Eu gosto da pregação expositiva. Porque, como eu estava falando, o objetivo maior é o quê? É a compreensão da palavra, né? É complicado, reverendo Jean, porque eu sou batista, mas ministro de qualquer igreja, Assembleia de Deus, Metodista, Presbiteriana, para ver a diferença, né? Até porque eu aprendi com bons professores. E na vida a gente tem que valorizar mais aquilo que converge do que aquilo que diverge. Então, eu não vou pregar numa presbiteriana aquilo que diverge com a sua doutrina. Eu tenho que entender e valorizar aquilo que converge, para que a linguagem seja acessível a todos. E o objetivo maior venha a ser alcançado, que é justamente a compreensão da palavra. Então, quando o objetivo for alcançado, ótimo. Infelizmente, muitas igrejas, o objetivo não é a compreensão da palavra. Rapaz, tem igreja que tanto faz a pessoa compreender a palavra. A pessoa, ela quer o glória a Deus, ela quer o aleluia, aquela closolale, aquela manifestação. Né? E esse não é o objetivo da ministração da palavra. O objetivo da ministração da palavra, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é quando Deus traz ao pregador a sua palavra, e essa palavra é externada para aqueles que servem a Deus, como era feito no Santo dos Santos. Né? E quando nós recebemos a palavra e a entendemos, nós não ficamos glorificando, nós saímos do templo alimentados para que aquela palavra não morra apenas ficando no esquecimento, mas que passe a ser vivida. Isso é compreensão. Quando eu compreendo, eu só posso praticar algo na minha vida que eu sei. Eu só posso colocar em prática aquilo que eu compreendo. Se eu não compreendo, como que eu vou pôr em prática? Se, por exemplo, eu preciso fazer um arroz, fazer um feijão, se eu não sei como faz o arroz, como se cozinha o arroz, como se cozinha o feijão, com certeza ele vai sair queimado. Né? Então, eu primeiro preciso compreender e praticar. E a palavra é isso. Eu compreendo a palavra, e quando eu compreendo a palavra, eu pratico. É aquilo que o salmista diz. Escondi a sua palavra no coração, não pecar contra ti. Ou seja, quando eu abraço a palavra, eu tenho que praticar. Claro, somos seres humanos, cometemos erros, cometemos falha. Ninguém aqui está falando de teologia puritana e nem de puritanismo. Ninguém está falando disso aqui. Mas nós temos que ter essa consciência. Porque nós somos seres humanos, é verdade, mas nós somos eternos e temos o Espírito Santo. Agora, nós somos homens suscetíveis a todos os males, como a Bíblia nos diz. Né? Então, a pregação expositiva é isso. É levar de forma racional, de forma sistemática, de forma bíblica, de forma racional, a compreensão da palavra de Deus. É através dessa forma, e eu gosto desse método, que eu pratico mais, a ministração expositiva
ela dá a condição para aquele que ministra e principalmente aquele que ouve, de entender. E entendendo, pôr em prática. Né? Então, é fundamental. Diferente, às vezes, de uma ministração temática, onde você vai discutir sobre vários assuntos, e se a pessoa não domina esse modelo de ministração, acaba virando, aí a gente sabe, né, uma salada. Né? E aí ninguém sai entendendo nada, e todo mundo aleluia a Deus, aleluia, e closolálio para ocupar o espaço. Né? E assim as coisas vão caminhando na igreja brasileira. Amém. A pregação expositiva, reverendo, tem o objetivo, ela começa sempre com princípio, meio e fim. Né? Quando nós temos aquele propósito, como eu gosto muito, conforme o reverendo falou aí, das três práticas de sermões, expositivo, textual e temático. Desde quando o pregador saiba, de uma forma racional, aplicar, explicando. Mas o sermão expositivo, ele traz mais, como é que eu posso dizer? Ele traz mais raciocínio, porque ele começa com a introdução, começa explicando, decorrendo por todo o texto, livro, carta, seja lá como for, conforme nós temos, o pregador tem escolhido aí para trazer. Eu, por exemplo, reverendo, eu fiz uma série de exposições no livro de Apocalipse, que o reverendo sabe que é o que eu mais domino na área de escatologia, e eu tratei só de três capítulos só, o primeiro, segundo, terceiro. Eu falei ali acerca das 7 igrejas, o significado das 7 igrejas, porque tem várias linhas de interpretações, dispensacionalista, se aquilo é literal, se aquilo é simbólico, se aquilo não é, enfim. Então eu tratei trazendo para os nossos dias o que de fato ali Jesus estava falando eram figuras de linguagens que apontavam para alguma coisa literal que estavam sofrendo. Por exemplo, quando ele trata sobre aquele tema, né, da igreja que se dizia ser rica, mas era pobre, da igreja que se dizia ser pobre, mas era rica. Então, meu objetivo foi trazer para a igreja que eu congrego, para todos aqueles que estavam ouvindo, era que eles entendessem o significado de cada uma daquelas igrejas, as circunstâncias, os momentos que passavam, como é que eu posso dizer? As censuras de Jesus a respeito delas, também o elogio de Jesus a respeito de algumas delas, que infelizmente nem todas tiveram elogios de Jesus, algumas tiveram, mas também foram censuradas, e umas não tiveram elogio de forma alguma. Mas o meu objetivo foi expor, trazer desde o capítulo 1 até o 3, mostrando o que significava, revelação, o que significava propriamente dito cada igreja, significado do livro de Apocalipse. Então, resumindo, é isso que o sermão expositivo significa dizer. É explicar de uma forma, desde o começo até o final, o que o autor, o que Deus quer dizer com aquele texto. O sermão temático é bom, conforme diz? Sim, é muito bom. Desde quando quem esteja aplicando, na medida que esteja, ele vai se debulhando e ensinando de uma forma sabidamente, claro, o que significa. Porque senão vai acontecer aquilo que o reverendo disse, uma salada de fruta. Eu começo dizendo uma coisa e termino dizendo outra. Reverendo, como a teologia é vista nos dias de hoje? Isso é um tema muito importante que nós não podemos deixar passar em branco. Reverendo, por muito tempo, eu ouvi de muitas pessoas e eu, infelizmente, cheguei a bater palma para esse tipo de pessoas e até por pouco tempo concordar com os seguintes jargões: teologia é coisa do diabo. E hoje eu sou um homem que estuda teologia, até porque ser teólogo, para mim, reverendo, não é ter um anel no dedo, não é ter um diploma. Teólogo para mim, seminarista, teólogo para mim é aquele que estuda a palavra de Deus. Não é isso? É aquele que está como é que eu vou usar aquela frase que nós usamos aqui na Paraíba, né? Com a cara nos livros. Teólogo para mim é isso. Ele está buscando entender o que é o significado da palavra de Deus. Que palavra é aquela, né? Não é obrigado também, reverendo, ser um teólogo, né? Ter bacharelado em teologia. Mas, reverendo, vamos tratar aí sobre como a teologia é vista nos dias de hoje, reverendo. Olha, infelizmente, na minha visão,
a teologia ela tem sido levada não muito a sério. Principalmente porque aconteceu uma coisa muito importante, que ao invés de valorizar a teologia, acabou desvalorizando. Seria, antigamente, teologia você buscava ou estudava em instituições confessionais. Por exemplo, o pessoal era presbiteriano, ele, de certo modo, ele procurava, em São Paulo, por exemplo, o Mackenzie, que é uma instituição, uma das melhores do Brasil, se não for a melhor, uma das melhores do Brasil na questão da teologia. Então, ele estudava no Mackenzie. Batista, ele estudaria na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que hoje tem como diretor o pastor Luiz Saião. Né? O metodista na Universidade Metodista de São Paulo. No Sul, nós temos a Universidade Luterana do Brasil, a UBRA. No Paraná, tem a Faculdade Batista do Paraná. Em Minas, a Faculdade Batista de Minas. No Rio de Janeiro, tem o Seminário Batista do Sul do Brasil, que fica no Rio de Janeiro. Enfim, né, as pessoas recorriam a essas instituições para estudarem teologia. Algumas tinham a chancela do MEC, outras não, mas enfim, estudavam. E eram bem estruturados, são bem estruturados até hoje. Só que o que acontece? Quando a teologia, quando o ensino religioso voltou à grade das escolas, então o que acontece? Muitas instituições seculares passaram a ofertar o curso de teologia. Então, hoje, você faz teologia em qualquer lugar. Você faz teologia em qualquer instituição secular, qualquer faculdade. EAD, paga aí R$100 por mês, faz um curso de teologia aí à distância. Né? Então, isso tem feito o quê? Feito que teólogos de verdade... Porque o teólogo de verdade é como o reverendo falou. A teologia é um chamado. Tem tantas pessoas que estudam teologia, mas não tem chamado, não tem a vocação para aquilo. Teologia é chamado. Né? Então, as pessoas elas vão estudar teologia nessas instituições e não agrega. Não agrega. Né? Eu sempre recomendo para pessoas que querem fazer um estudo teológico mais aprofundado, instituições que tenha como principal categoria de ensino a teologia. Não é a mesma coisa você estudar teologia numa universidade que sempre priorizou cursos seculares. E isso acontece. Então, desvalorizou muito o conhecimento. A teologia se banalizou. E aí entra na questão que nós também vamos falar, que é de uma teologia em função dessa abertura de cursos teológicos para tudo que é lugar, abriu um precedente perigoso, dois, eu poderia citar, que é uma teologia ecumênica e uma teologia liberal. Né? Então, aquela teologia raiz, podemos assim dizer, não se vê nos lugares. Entra aquilo que nós falamos no início. Entra numa questão de pragmatismo religioso e praticismo. Né? Porque se você hoje põe em algumas instituições teológicas, eles não vão recomendar para você, por exemplo, comprar teologia sistemática de Charles Hodge, de Herman Bavinck. Tem teólogos que estudaram teologia não conhecem esses escritores aí. Não conhecem. Agora, se você perguntar para ele de Leonardo Boff, ele conhece, que é um teólogo liberal. Você está entendendo? Que é um teólogo liberal. Então, hoje está difícil. Hoje desvalorizou muito a teologia. Alguns irmãos que realmente têm vocação, eles procuram instituições sérias. Eu mesmo sempre falo, vai fazer teologia? Tem vocação para teologia? Procura instituições que vai te mostrar o que é realmente teologia. Né? E tem muitas boas escolas teológicas. Eu citei alguns nomes aqui. Então, sempre recorra a essas instituições. Para quê? Para que a sua teologia não venha a ser uma teologia camuflada, uma teologia superficial. Né? E, infelizmente, com essa situação de abertura
para cursos teológicos nas instituições seculares diversas, tem atrapalhado muito e tem empobrecido muito, no meu ponto de vista, o conhecimento teológico. Eu não estou falando de formados em teologia. Formado em teologia tem um monte. Tem um monte de advogado por aí, mas às vezes não sabe nem escrever, e é advogado. Né? Não sabe fazer uma leitura, mas é advogado. É médico que tem medo de dar injeção no paciente, mas é médico. Né? Formados, diploma na parede, tem um monte por aí. Né? Agora, conhecedores, detentores do conhecimento, são poucos. Então, fala para você, olha, a teologia, graças a Deus, está crescendo. A teologia está crescendo, mas teólogos estão diminuindo. Verdade, Reverendo. Nós vivemos um tempo, conforme eu estava falando, que há muito tempo atrás, homens de Deus desejavam e aspiravam conhecer mais de Deus. E a teologia propriamente dita, teologia, significa estudo de Deus. É nós estudarmos Deus naquilo que ele se auto-revelou, né? Ninguém nunca vai conhecer a Deus de uma forma plena, literal. Eu conheci a Deus. Não. Cada um de nós conhecemos a Deus naquilo que ele se revelou. Então, teologia, ser um teólogo, é ser alguém que estuda Deus. É ser alguém que busca entender quem é Deus, os atributos de Deus. E nós aqui nós podemos enumerar os atributos comunicáveis, os atributos incomunicáveis, quem é Deus, a pessoa de Deus, conforme nós vamos estudar, nós estudamos, reverendo, aí na STEC Ref, a teontologia, né? A pessoa de Deus, claro que naquilo que ele se revelou. E hoje, reverendo, nós vemos aí pessoas que até, por que, reverendo, buscam status dentro das suas denominações, até porque ser teólogo hoje traz admirações para muitas pessoas. E é um conselho que nós damos para quem está nos assistindo, para quem vai assistir, porque a live aí vai ficar gravada, usando as palavras do reverendo. Teologia se faz, sim, em todo lugar. Primeira coisa que nós temos que saber, nós temos chamados, é para isso mesmo que nós somos, porque ser teólogo, estudar teologia, reverendo, para mim, isso é meu ponto de vista. Não é eu ter um certificado em casa, um diploma em casa, não é eu ter o nome de bacharel em teologia. Eu acredito que é quando eu tenho o compromisso de agora entender Deus, buscar o conhecimento de Deus, para que até eu possa ensinar aqueles que vêm a mim, ou eu vou, quem é Deus. Nos dias de hoje, nós estamos vendo aí, reverendo, conforme o senhor disse, um acréscimo muito grande. Não é à toa que o Brasil, nosso país, é considerado o país dos evangélicos, não é isso? Mas sim, quem são eles? Como eles vivem? Eis a pergunta. Nós estamos vendo aí escândalos em cima de mais escândalos, pessoas, conforme disse alguém para mim, as máscaras caindo, pessoas de nomes renomados. Então, não buscar conhecer ou estudar teologia simplesmente porque eu quero ser um teólogo, mas entendendo que, a partir do momento que eu entrei em uma escola que tem compromisso, eu agora vou ter que ter um compromisso também. Porque as Sagradas Escrituras dizem que aquele a quem muito foi dado também será cobrado. Agora também vai de encontro também, reverendo, com aquilo que o reverendo disse. Tem muitas pessoas que estão estudando teologia em que? Onde? Quem é Deus para ele? É essa pergunta que eu faço. Eu conheço alguns reverendos, não vou citar nome, até porque são pessoas que é de meu convívio, mas que quando eles abrem a boca para falar Deus, eu digo, é um Deus imaginário. É um Deus que ele criou, é um Deus que ele passou a crer do jeito dele. Então, ser teólogo, mais uma vez, batendo na mesma tecla, é estudar Deus naquilo que ele auto se revelou, nas Sagradas Escrituras. Reverendo, a importância de uma formação teológica para os nossos dias, reverendo, é bom demais, tanto na área da igreja como também na área secular, correto? Sim. Eu falei numa live anterior com o reverendo Batista que, de certo modo, a cultura ela influencia na sociedade. A cultura
ela influencia na sociedade. 4. Cultura influencia na sociedade. Se eu pertenço a uma cultura que valoriza e entende a palavra de Deus como regra de fé e prática, logo, se eu tenho essa cultura vai gerar um impacto na sociedade, certo? Então, o que acontece? O que ocorre? Se nós... É até interessante, né? Como eu falei anteriormente, agora tem ensino religioso nas grades das escolas, né? Mas como que é dirigido esse ensino religioso? Como que é apresentado? Né? O que se fala? O que se mostra, né? Nessa formação? É interessante a gente observar isso. Eu me lembro de alguns anos, ou até décadas atrás, que nos Estados Unidos, eu já falei isso em outras oportunidades, alguns pais, eles emitiram uma nota ao governo dos Estados Unidos que retirassem ou que colocassem outras interpretações acerca da criação do mundo. Por quê? Porque o governo norte-americano empurrava nas suas escolas a criação do mundo através do Big Bang. Então, alguns pais de alguns alunos, pera lá, nós cremos assim, nós cremos que Deus criou e certo é aquilo lá. Alguns pais emitiram documentos para que o governo dos Estados Unidos modificasse essa visão e apresentasse uma outra interpretação. E conseguiram. Então você percebe que a cultura influencia na sociedade. Logo, se você observar, países de maioria cristã que eu digo, não é cristão de falar que vai na igreja e nunca vai, ou um católico, por exemplo, que diz que é católico, mas nunca foi na missa. Eu não estou falando desse tipo de cristão, estou falando de cristão praticante. Se você observar a maioria dos países onde se valoriza Deus na sua essência, na sua personalidade, são países prósperos. São países prósperos. E países onde não tem essa cultura do respeito, a pessoalidade e a soberania de Deus são países extremamente violentos, países extremamente corruptos, países extremamente pobres, países extremamente com uma desigualdade social absurda. Igual, por exemplo, você vai no Rio de Janeiro, numa avenida no Rio de Janeiro, de um lado é a mansão, do outro lado é a casa de madeira. Chega a ser um absurdo isso, mas você tem a avenida do Rio de Janeiro que você está passando, de um lado é apartamentos de luxo, do outro lado é esgoto. Então, tudo isso impacta na sociedade. Tudo isso impacta na sociedade. Então, nós temos que rever isso. Nós temos que rever isso e entender que Deus, na sociedade, faz toda a diferença. Deus, na sociedade, faz toda a diferença. Infelizmente, nós vivemos num país ou numa sociedade que se acostumou a colocar Deus, inclusive a própria igreja, a colocar Deus em segundo plano. E quando eu negligencio Deus e abro precedente para outras situações, valorizando outras situações, automaticamente eu estou formando um caráter, podemos dizer, nebuloso nas pessoas que virão depois de nós. Infelizmente, isso não é bom. Infelizmente, isso não é bom. Então, é extremamente importante que a sociedade, de um modo geral, por exemplo, nós observamos que muitos filhos de pastores não são convertidos. A maioria de filhos de pastores não são convertidos. Vão na igreja porque aprenderam a tocar algum instrumento, ou porque o pai é pastor e impõe para ir à igreja. Mas convertidos, a maioria não é. Porque não recebeu uma estrutura, não recebeu uma verdade. Você está entendendo? Não recebeu uma elucidação do que é. Recebeu muito artigos de fé. E o que eu quero dizer artigos de fé?
é aquela questão da confissão positiva. Não, você tem que conhecer Deus como Ele é. Não é fantasioso. Eu não creio num Deus de milagre. Eu não creio num Deus de milagre. Tem até um comercial de uma rede TV, né? Eu creio em milagres, né? Eu não creio num Deus de milagre. Eu não creio. Vou explicar. Eu não creio num Deus de milagre. Eu creio diferente. Eu creio em um Deus que, se quiser, pode fazer tudo aquilo que quiser. É diferente. Se Ele quiser, não eu. Ele. A soberania é dele, a vontade é dele, a direção é dele, o controle é dele. Ele. Isso é fé. Eu não creio no Deus de milagre. Então quer dizer que se ele não é de milagre, eu deixo de crer nesse Deus? Não. Eu creio no Deus que, se ele quer, ele pode fazer exatamente tudo. Eu às vezes até brinco, né? Ele pode me dar uma revelação dos 6 números da Mega Sena, né? Se ele me dá, olha que Deus de milagre maravilhoso. Não é mesmo? Mas enfim, brincadeiras à parte, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, nós temos que ensinar com a verdade. Não com o puritanismo. O puritanismo também não leva ninguém a Deus. O que leva a Deus é a verdade. O que leva a Deus é o esclarecimento. O que leva a Deus é você falar o seguinte: se você não fizer as coisas como tem que fazer, Deus ele te perdoa, sim. Deus ele te muda, sim. Mas você não tem o relógio que Deus tem. No dia que o relógio de Deus bater lá, o horário de manifestar todo o julgamento que desde a fundação do mundo está previsto para acontecer, você não vai ter tempo de mudar. Então você tem que fazer o certo a partir de então. A partir de já. Então nós temos que passar isso, passar a verdade. Não o puritanismo. É um absurdo. Eu às vezes ouço ministrações que é um absurdo. As pessoas, elas pregam, isso é muito perigoso, mais de uma questão de engajamento social do que bíblico. Por quê? Porque as pessoas não podem falar aquilo que... Não é que não podem, não querem falar aquilo que realmente a Bíblia diz. É muito fácil você falar sobre, por exemplo, o adultério. É muito fácil você falar, por exemplo, sobre alguém que saiu com outro alguém. Mas é muito difícil você chegar na igreja e falar assim, deixa eu ver aqui. Jesus um dia disse que aquele que pensar aquilo que não deve, já cometeu adultério. Alguém aqui já cometeu adultério? Todo mundo, se deixar, já cometeu, mas não vou levantar as mãos. Por quê? Porque para a sociedade é aquilo que se vê, não aquilo moralmente que se acusa. Muitas pessoas não fazem, não cometem. Então, a verdade da Bíblia é um negócio muito sério. E, como o reverendo falou, tem coisas que não são para todos. Não são para todos. Do mesmo modo, não adianta você, às vezes, orar a vida inteira para a salvação. Salvação é para aquele que Deus o chamou e levou até Cristo. E tem pessoas que vão para o inferno, sim. E isso é uma questão cultural e que gera, de certa forma, um impacto grandioso na sociedade. Verdade, reverendo. Abordando um pouco, reverendo, aí sobre a tal confissão positiva, né, que uma grande parte da igreja brasileira tem sido rendido a esse pensamento de que o poder está na língua, né? Aquilo que eu falo vai surtir efeito. E até se apegam a textos bíblicos que não dão, que aparentemente dão base para crer nisso, mas que o contexto, tanto imediato quanto distante, não significa dizer literalmente que a minha palavra tem poder. Mas aprendemos com a Bíblia que a única palavra que tem poder é a de Deus. Ele diz que a palavra dele não voltará vazia. O propósito para o qual ele constituiu vai ser constituído, não vai voltar atrás. Eu me deparo com muitas pessoas que têm esse pensamento da palavra positiva, de cuidado com o que você fala, porque pode acontecer. Mas a pergunta que eu faço para as mesmas pessoas que têm esse pensamento, reverendo, é que muitas delas vivem nesse pensamento e até nessas práticas só falando coisas positivas. E se nós vermos para a sociedade atual, como é que está? Vamos tratar aqui
de um tema muito interessante. Vou usar um exemplo aqui de uma pessoa que está no leito de hospital. Será que essa pessoa, se ela pudesse, ela não estaria curada por si mesma? As palavras que tanto ela usa, será que se surtisse algum efeito não já teriam lhe curado? Nós aprendemos com a Bíblia, conforme o reverendo disse, eu assino embaixo. Deus é um Deus que faz aquilo que Ele quer, quando Ele quer, e como Ele quer, e com quem Ele quer. Ele não é um Deus de milagre no sentido de que Ele vai ter que fazer com o que eu quero. Porque a confissão positiva também vem trazendo, vem colocando Deus contra a parede, dizendo aquilo que Ele tem que ser, aquilo que Ele tem que fazer. Então nós devemos aprender que a nossa palavra em si, ela não tem poder. A palavra que tem poder é a de Deus. Usando também outro tema que nós tratamos, reverendo, é sobre a sociedade, a cultura atual, que isso é muito importante. Nós estamos vivendo em um tempo em que muitos batem no peito e dizem que tem progredido. São o tempo dos influentes, é o tempo dos poliglotas, é o tempo dos universitários, é o tempo do povo que tem adquirido um grande conhecimento e dizem que progrediram. Mas se nós pararmos, fizermos uma pequena análise na vida dessa sociedade, porque nós acreditamos que é a pior sociedade que já existiu na face da Terra, eles não progrediram. Eles faliram. Porque se nós formos ver para os nossos pais, para os nossos avós e bisavós, nós vamos ver que eles não tinham um grau de conhecimento que muitos têm hoje. Muitos falam português correto, muitos têm um conhecimento extraordinário, mas onde está Deus na sua vida? Onde está o temor de Deus? Nós conhecemos muitos médicos que não temem a Deus, conhecemos mulheres de Deus que são professoras, conhecemos mulheres e homens que são professores, têm aí seu grau escolar muito alto, poder requisitivo muito alto, mas se tratando da pessoa de Deus, do temor a Deus, eles denegriram, eles voltaram. Se nós vermos aí, por exemplo, reverendo, para os jovens de hoje, eu faço a pergunta e até procuro enxergar em que eles progrediram. Em que? Vamos aqui a figura do casamento, do passado, quando ali os jovens, já nos primórdios, já nas suas primeiras idades, ali, quando começavam a entender que de fato era ser uma pessoa, um ser humano, o que é que eles aprendiam com seus pais? O conceito de mulher, o conceito de homem, o que era temer a Deus, mesmo tendo aquele pouquíssimo conhecimento de Deus, mas eles já cresciam sendo ótimos donos de casas, esposos, esposas, enfim, vice-versa. Mas os de hoje? Nós vivemos em uma sociedade que é melhor criar um animal do que criar uma criança. E isso para mim é falir. Isso para mim não é progredir. Eles cresceram em tudo, menos no conhecimento de Deus. Então, abordando sobre esse tema, reverendo, a importância de uma formação teológica. Nós não estamos tratando aqui ou querendo dizer que todo mundo necessariamente deve ser um teólogo. Não, não é isso. Quando nós falamos da importância de uma formação teológica, nós falamos também no sentido figurado da coisa. Que nós devemos conhecer pelo menos o básico daquilo que é Deus, o que Deus se revelou nas suas Sagradas Escrituras. Porque é abissal, reverendo, nós encontrarmos pessoas dentro da igreja que comungam ali com os irmãos há mais de 20, 30 anos. Se você perguntar para ela quem é Deus, eles não vão saber explicar. Se você perguntar as coisas sobre a sua fé, que nós vamos tratar logo mais, será que defendemos bem a fé? Será que nós estamos defendendo? São pessoas, reverendo, que muitas das vezes, conforme nós falamos sobre ortopraxia, sobre muitos temas já decorridos nessa live, são pessoas que demonstram uma fé muito grande, mas quando se trata daquilo que o apóstolo Tiago diz, a fé sem as obras, que nós vamos explicar também logo mais, né, reverendo, o que significa dizer esse texto, para que ninguém entenda que a salvação é por meio das nossas obras. Não, claro que não. Mas que a fé verdadeira, a fé genuína, ela desemboca, conforme as Sagradas Escrituras nos afirmam, em uma vida de profissão de fé, em uma vida de conduta que vai de conformidade com a palavra de Deus.
Reverendo, encerrando esse tema, a importância de uma formação teológica, eu termino dizendo que a sociedade ela só vai bem quando Deus está no centro. E o Brasil hoje tem tirado Deus de cena. E graças a Deus, reverendo, que mesmo para muitos, pensando que o nosso Deus não é operante, ele ainda continua sentado no trono. E ele ainda continua regendo toda essa nação. Nós olhamos para a estatística hoje, reverendo, de crimes, enfim, são coisas aí que se nós formos enumerar, a live será pequena. E nós podemos até fazer a pergunta, onde está Deus? Deus continua no seu mesmo lugar. E eu quero terminar esse bloco, reverendo, usando um acontecimento daquelas torres gêmeas. Dizem que quando as torres gêmeas foram atacadas, Billy Graham estava internado, né? E os repórteres foram até lá em Billy Graham e fizeram uma pergunta. Queremos falar com Billy Graham, e a sua filha desce, e eles fazem a pergunta. Pergunta ao seu pai, onde está Deus? Onde ele está? Será que ele não está vendo tudo isso? Ela sobe, faz a pergunta ao pai, e Billy Graham diz, olha, Deus continua no mesmo lugar. Os homens foi quem se afastaram deles. O que eu quero dizer com isso, usando as palavras de Billy Graham? Deus continua no mesmo lugar. A nação vai de mal a pior, primeiro porque tem um propósito de Deus, claro, é imutável os propósitos de Deus, por mais que não entendam, por mais que não creiam, eu creio, eu sou daquele tipo de cristão que creio nos decretos de Deus. Nós estudamos as 7 decretos, né, reverendo? Depois nós vamos fazer uma live, decretos permissivos, enfim, são muitos decretos, mas tudo vai se cumprir. O importante é que nós coloquemos Deus em nossas vidas. Porque é o que eu sempre digo, reverendo. Ainda que a tempestade seja alta, o mar seja revolto, se Cristo estiver no centro de nossas vidas, tudo vai bem. Reverendo, o perigo de uma teologia ecumênica e liberal, reverendo. Bom, nós já falamos um pouco sobre e a gente vai resumir um pouco mais do que a gente falou anteriormente. Mas nós abrimos a possibilidade do liberalismo, do ecumenismo, principalmente para aqueles que têm como definição de crença ou de teologia uma fé reformada. E quando fé reformada, eu não falo estritamente nos escritos de Calvino, não. As pessoas associam fé reformada apenas com Calvino. E fé reformada não se restringe apenas aos escritos de Calvino, mas toda uma estrutura que abrange desde os anos 1300 com Wycliffe, na Inglaterra, como pré-reformista, John Hus, tantos outros pré-reformistas, até os pós-reformistas. Então, nós colocamos aí um de obras de 300, 400 anos. Então, o conjunto dessas obras traz a estrutura reformada, que não é somente de Calvino, negativo. Nós temos catecismos, só de Westminster, nós temos o catecismo maior, menor de Westminster, confissão belga, de Heidelberg, da confissão batista de Londres, tantas confissões, e se a gente fosse falar aqui de cada uma delas, seria também outra live. Nós até podíamos fazer uma live futuramente sobre as confissões, tem gente que não conhece, não sabe o que é. Então, para quem defende uma confissão teológica reformada, o ecumenismo nada mais é do que negligenciar, por exemplo, a grande luta de Lutero para romper, para dividir a igreja. Na verdade, Lutero não acaba com a igreja católica. Né? O propósito não era esse. Eu não vou entrar nos méritos de Lutero, porque Lutero, há muitas coisas em Lutero que as escolas de teologia não falam. Né? Por exemplo, Lutero, de certa forma, Lutero se associou à maçonaria. Frederico o Grande, que era um grande defensor da maçonaria, que naquela época estava rompendo com a Igreja Católica, foi um dos homens que deu abrigo para Lutero quando a Igreja
deu o veredito de que Lutero deveria ser queimado. Lutero seria morto na fogueira. Frederico dá uma chance para Lutero se esconder, ele se refugia na Alemanha, e nesse período que Lutero traduz a Bíblia do latim para o alemão. Então, tem coisas que nos livros não contam, né? Então, assim, quando nós abrimos essa margem para o ecumenismo, nós estamos dando um tapa na cara de Lutero, falando para ele: Lutero, o que você fez não vale de nada. O que é o ecumenismo? O ecumenismo é aquilo que eu falo, é agradar gregos e troianos, em prol de um benefício maior. Né? E Jesus não veio trazer ecumenismo. Pelo contrário, as pessoas falam muito de, como o reverendo falou, as coisas que hão de acontecer, vão acontecer e ponto. Que é a palavra que diz. Foi Jesus que falou que ele não veio trazer paz. Não, ele mesmo disse: olha, eu não vim aqui para isso, eu vim trazer distensões, guerras, conflitos. Vai acontecer de fato ter inimizade com o filho, de filho com pais. Eu vim trazer divisão. Né? Então, o mundo vai de mal a pior. Né? Então, quando eu faço essa... E tem ainda, nós não vamos falar, o tempo não nos permite, por exemplo, que me vem agora na mente, o Tratado de Lausanne, né, que é um tratado ecumênico das igrejas do mundo todo. Outro dia nós pudemos falar sobre isso, e no Brasil teve um representante do Tratado de Lausanne, que era de uma igreja pentecostal, e ainda, porque ele ainda é vivo. Né? Então, assim, eu entendo que é muito perigoso, principalmente uma teologia liberal, que aí sim eu até posso dizer que é uma consequência da livre interpretação que surgiu na Reforma. Né? A livre interpretação ela é fundamental, mas a livre interpretação também trouxe esses problemas onde o homem dá a si mesmo sua maneira de interpretar o texto bíblico, e aí surgem as demais teologias, teologia liberal, teologia da prosperidade, teologia da libertação, e tantas outras por aí vai. Né? Então, eu acho muito perigoso e entendo que a igreja, e há instituições teológicas que valorizam esse tipo de teologia liberal, pentecostais, depois de Sul do Rio de Janeiro mesmo que é liberal. E as igrejas têm que ter um posicionamento. Mas, infelizmente, reverendo Jean, é difícil porque nós vivemos numa sociedade, como eu disse, a cultura influencia na sociedade. E nós vivemos numa sociedade onde o mais importante é o resultado. Tá? Hoje, graças a Deus, igrejas congregacionais, igrejas que valorizam a palavra, se você observar, tem aumentado muito. Jovens que iam para igrejas de movimentos estranhos, muitos jovens estão indo para igrejas reformadas. Né? Graças a Deus por isso. Mas o Brasil ainda está engatinhando nisso. Né? Quando eu falo de igreja reformada, eu não quero falar de uma igreja estritamente presbiteriana, luterana, congregacional, uma batista mais tradicional também, né, podemos assim dizer. Não, eu estou falando com relação à contenção de, no mínimo, as 5 solas, ou 5 solas, por exemplo, né, de ter um conhecimento daquilo que realmente é a palavra de Deus, o que é Deus, quem é Jesus, que somos salvos pela graça. Né? Então, quando você foge desse princípio, acaba sendo perigoso, e aí você acaba não tendo uma teologia alicerçada na palavra de Deus. E aí você entende que o importante é se dar bem com todo mundo, né? E as coisas não são bem assim. Você tem que ter um posicionamento. Agora, claro, você tem que saber expor o seu posicionamento, saber expor aquilo que entende como regra de prática para você, para ganhar, não para afastar as pessoas. E isso que tem que ser revisto. E, infelizmente, muitas igrejas não estão observando essa questão, e o pacto ecumênico está aí, a teologia liberal cada dia vem crescendo mais. Verdade, reverendo. O perigo de uma teologia ecumênica e liberal é que eles tentam
junto em um conceito de ideias, o ecumenismo já diz tudo, né? Unir tudo junto, é um pensamento, um estilo de vida. E o liberalismo está de contrapartida, porém não muito longe, que é levar a igreja para longe de Deus. Então, a teologia também ela precisa tomar muito cuidado com esses dois pontos, porque ou ela pode acertar ou ela pode errar. E vai entrar também aqueles pensamentos que nós já tratamos aqui sobre a fé, sobre o que defendemos, o estilo de vida, a ortopraxia, a teologia, enfim. O que se deve ser levado em consideração é que a teologia por si só, ela é um instrumento de Deus, quando bem aplicado na vida do homem, quando bem estudado, ela é o instrumento de Deus que vem agregar valores e conhecimentos em nossas vidas. Reverendo, para nós terminarmos a live aí, reverendo, vamos estar tratando também aí do último ponto, que será que defendemos bem a fé, já que o Brasil aí é conhecido como país dos crentes, dos cristãos? Será que andamos defendendo bem a fé? Como é que está esse pensamento aí, reverendo? Um dia, um certo entrevistador perguntou para um pastor pentecostal se ele entendia que a igreja brasileira estava evoluída ou estava bem. E aí ele respondeu, né? Com certeza era a maior e melhor geração da igreja brasileira, da igreja no Brasil. Aí você percebe aquela questão que a gente já conversou, né? Aquela questão assim, de falar aquilo que é bom, aquilo que é prático. Falar que está maravilhoso, está tudo certo. Ainda tudo como foi estabelecido por Deus. Bom, eu não vejo assim. Eu vejo que o ser humano como um todo, ele, ao invés de evoluir, ele está cada dia ficando mais primitivo. As coisas evoluem, o celular evolui, o notebook evolui, os carros evoluem, tudo evolui, menos o ser humano. O ser humano está cada vez mais primitivo, né? Então, a pergunta, defendemos bem a fé? Olha, nunca houve crentes tão fracos como nos dias atuais. Isso responde a pergunta. Qual cristão hoje... Você já foi no zoológico. Claro que isso não deveria nunca acontecer. Mas você já viu o tamanho do leão? Agora, você imagina, você num campo aberto, e um leão solto, disponível para você. E se você responder certo uma pergunta, esse leão vai voltar para a jaula. Se você responder errado, esse leão vai ser solto. Aí as pessoas perguntam lá, você vai continuar crendo nessa fé? A pessoa falava sim, tudo bem. Se a pessoa falasse não, esse leão era solto e ele iria atacar essa pessoa. É claro que eu não vou fazer isso, mas se eu fosse perguntar para alguma pessoa, essa pessoa se sentiria envergonhada. Ela pensaria a resposta. É complicado isso. É aquela coisa, né? Quando o avião cai, todo mundo que é ateu vira crente. É verdade. A sua oração. Então, é difícil. Eu, às vezes, brinco, mas, na verdade, eu falo sério. Tem pessoas que, se ganhasse hoje 1 milhão na loteria, cada essa pessoa falar para Deus, acabei de ganhar 1 milhão, espera mais um pouquinho, não venha hoje não, para que eu possa ter tempo de gastar esse dinheiro. As pessoas não falam isso abertamente. E, infelizmente, são pessoas que ainda não se converteram. Para mim, eu posso falar aqui de mim, posso falar de mim, não posso dizer de ninguém. Mas, para mim, às vezes eu estou falando aqui sozinho aqui, e às vezes
Eu ouvi isso há muito tempo atrás, o pastor um dia disse, falava que fazia isso. E hoje, às vezes, eu faço. Esse pastor, ele acordava, ele falou na administração, ele acordava e antes de orar, ele sentava na cama e falava assim, ainda estou aqui. Mas com pesar, sabe? Tipo, eu acordei, eu olho e falo, puxa, ainda estou aqui. Você entendeu? Tem pessoas que não pensam nisso. Assim, para mim, cara, se Jesus viesse agora, seria maravilhoso, seria ótimo. Seria muito bom, seria maravilhoso. Mas para muitas pessoas, não. Então, defendemos uma fé, a gente vive numa bolha. A gente não sabe o que está acontecendo nesse exato momento, quantas pessoas não morreram por defenderem a sua fé. Nós defendemos que fé? Que fé nós defendemos? Nós não conseguimos nem sair para evangelizar mais. Não existe mais isso. Bíblia, as pessoas ao invés de comprar a Bíblia, preferem usar a Bíblia, baixar, ou fazer o download da Bíblia no celular. Mas não é porque é tecnologia, é porque a pessoa não gosta de sair com a Bíblia, de expor a palavra no celular. Tem vergonha. Defendemos a fé? Isso ninguém fala. A maioria fala, não, hoje, cada dia que passa, somos mais cristãos, a igreja está crescendo, o número de evangélicos está crescendo. Crescendo? Tá, mas qual é o impacto nisso? Cresce o número de evangélicos e cresce o valor da corrupção? Alguma coisa estranha nessa matemática. Tem alguma coisa errada aí. Defendemos a fé? Creio que não. Defender. Quando você se defende de algo, tá vendo? Você se defende de algo quando? Quando você é confrontado por algo. Por exemplo, você não vai tomar uma aspirina se você precisa. Você vai tomar uma aspirina para se defender de uma enfermidade. Defendemos a fé? Quem está nos confrontando? Nós vemos nas mídias sociais, na TV, a igreja sendo ridicularizada. O que a igreja está fazendo? Defendemos a fé? Não defendemos. Então, isso é que tem que ser mostrado. Não aquela bolha, aqueles cultos maravilhosos, aqueles eventos gigantescos. Isso daí não leva a nada. Isso não é defesa de fé. Defender a fé é fazer uma conferência. Defender a fé é fazer um debate teológico. Isso não é defesa de fé. Defender a fé é chamar um dos melhores expositores do mundo para uma convenção, onde você vai pagar R$1.000 para participar dessa convenção, e vai estar os maiores pregadores reformados, ou os maiores pregadores pentecostais, defendendo a fé. Defendendo a fé? Não é defesa de fé isso. Onde está o confrontamento ali? Você entende? Você está na rua, alguém vai lhe agredir, quando alguém vai lhe agredir, o que você faz? Posição de defesa. Para você não sentir o impacto daquela agressão. Você se defende. Isso é defesa de fé. Nós defendemos o quê? Defendemos nada. Vivemos numa fantasia. Está tudo muito bom. Defender a fé vai ser um dia que talvez, espero que não aconteça, mas se um dia acontecer, todas as igrejas vão ter que fechar. Aí nós vamos ter que defender. Quando for proibido o uso da Bíblia, a produção da Bíblia, aí a gente vai ter que defender a nossa fé. Quando for proibido o culto religioso a Deus, isso, vamos ver quem vai defender a sua fé. Quem vai defender a sua fé. É nesse embate que nós vemos a diferença do que serve e do que não serve. Muito bem, reverendo. Eu lembrei de uma citação de Calvino, se eu não falhe a memória, onde ele dizia assim, eu acho que era Calvino, quando ele diz assim, um cão defende o seu dono quando o mesmo é atacado. Eu seria um covarde em não defender o meu Deus quando o seu nome está sendo ultrajado. Sim. Não é isso? Né? Então, o que é que a igreja tem feito? O que é que a igreja tem feito diante de tantos ataques de forma indireta e direta, conforme nós temos visto aí no decorrer da história? A política tem sido aí, reverendo, nada contra a política de uma forma direta, porque a política, quando ela é bem dirigida, quando tem os conceitos cristãos
bíblicos ali, é uma maravilha. Mas o que é que a política recém tem feito aí? Tem ridicularizado de uma forma literal, direta, a igreja. E o que é que o povo cristão tem feito? Quais são os pensamentos, os defensores da igreja? O que é que eles têm feito? Nada, absolutamente nada. Vivemos em um mundo em que o melhor é não, como é que eu posso dizer? O bom é não confrontar, porque se confrontar vai ter o retorno, é a lei do retorno. Mas se nós olharmos para a história cristã, nós vamos ver que todo o povo cristão sofreu defendendo a fé. Nós podemos lembrar aí, reverendo, sobre o Coliseu de Roma, os cristãos que ali eram jogados vivos para serem mordidos por cães raivosos, pisados por touros e devorados por leões, porque eles eram cristãos. O que é que a igreja brasileira tem feito ou sofrido para defender? Concordo com o reverendo? Nada. Eu chego até a pensar, reverendo, que irá chegar o momento, e é necessário que isso aconteça, que o Brasil, conforme o reverendo disse, Bíblia deixa de ser impressa, o uso da Bíblia deva ser proibido, para ver se a igreja se levanta, para ver se esse grande potencial e contingente de gente que se dizem cristãos se levantam conforme eles são chamados cristãos. Porque até agora nós estamos vendo aí críticas comerciais, pensamentos, ideologias que têm um alvo e é atacar a pessoa de Cristo, é a igreja. Mas nós não temos visto a defesa da fé, a defesa do evangelho em nosso país, nós não temos acompanhado isso. Muito pelo contrário. Nós temos nos acovardado diante de pessoas maltenciosas que têm se colocado contra a igreja. Nós temos visto aí a grande perseguição que acontece lá fora. Igrejas sendo detonadas, derrubadas. E ali nós vemos o que é verdadeiramente sofrimento, o que é defender a fé. É quando a sua vida está em jogo e quando você diz, eu não abro mão. O Brasil hoje vive aquilo que nós chamamos, mais uma vez, por 3 vezes, repito, é o país dos crentes. Mas quem são eles? São os crentes da confissão positiva. São os crentes da grossonalaria, como o reverendo disse no começo. São os cristãos das revelações extrabíblicas. São os cristãos que só vivem vendo o diabo em tudo, conforme disse Augusto Nicodemos um dia desse. São os cristãos que recebem revelações de anjos todos os dias. Mas tem surtido efeito? Estilo de vida? Se nós prestarmos atenção, reverendo, já para nós findar essa live, de onde é que tem surgido os escândalos? De igrejas que não têm compromisso com o evangelho, de igreja que vive por revelações, de igrejas que vivem por sentimentalismo, de igreja que vive por ver anjos. Reverendo, foi um prazer participar dessa live com o senhor, que venha mais, e que a live, pode ou não pode, vamos ter que marcar, né? É um tema muito especial, muito bom. O cristão pode beber, pode ouvir música secular, pode frequentar a academia, o homem pode usar bermuda, será que pode ou não, fazer tatuagem, enfim, reverendo. Vamos deixar isso para a live específica, né? Com certeza. Eu quero agradecer, velho, pela oportunidade e uma satisfação. A gente conversa aqui e acima de tudo, acima de tudo, reconhecendo sempre que sou e de todo eu sou mais necessitado. O mais pecador, o mais indigno. Espero a cada dia ter auxílio de Deus para mudar toda a minha vida, até o momento que, entendendo que eu estou plenamente bom, Ele possa me convidar para estar com Ele eternamente. Esse é o meu desejo. Quero agradecer a todos que nos assistiram. O Anderson Conceição, amigo meu, aluno da STEC, lá de Imperatriz, Maranhão. Anderson, forte abraço, jovem extremamente dedicado, muito dedicado mesmo. Não tem hora ruim para o Anderson. Vem no finalzinho, Anderson, forte abraço. E agradecer
agradecer a todos os demais. Foram muitas pessoas que participaram aí, que nos acompanharam. A live vai ficar aí na página do Reverendo, acredito que na minha também. Vai ser que o Reverendo manda para a gente compartilha, para outras pessoas assistirem. E vamos fazer a live, sim. Assim, o Reverendo vê uma oportunidade, uma data, uma hora, uma ocasião, para a gente fazer, porque essa vai ser bem interessante, em vários temas polêmicos, e com certeza vai ser muito legal. Então, satisfação imensa, eu agradeço a todos por acompanhar até o final, e o Reverendo, que trabalhou bastante, teve um dia bem puxado, mas que cedeu também esse período para a gente ter esse diálogo. Satisfação imensa. Reverendo, quero agradecer a pessoa do senhor pelas oportunidades que tem me dado. Agradecer aí as pessoas que têm participado de nossas lives. Hoje é um dia comemorado aí no calendário, né, Reverendo? Dia 12 Sim. de junho, né? O dia dos namorados, né, Reverendo? Quero agradecer de uma forma especial a pessoa que estava presente aqui, né, Michela, minha namorada, que Deus abençoe, ilumine, derrame graças sobre suas vidas e dizer que a amo, né? Claro, especialmente, né, Reverendo? E, Reverendo, precisando, manda as ordens, estamos aí. Amém, meu amigo. Deus abençoe, sucesso a você. E qualquer coisa a gente está aqui à disposição. Forte abraço. Forte abraço.